vamos passar agora a um ponto de muita importância na prática para a tratativa dos resíduos sólidos, que é um instrumento previsto pela Lei 12.305, que são os planos de resíduos sólidos. Eles estão detalhados nos artigos 14 a 24 da Lei 12.305 e também estão tratados, né, com algumas outras especificações no Decreto 7404 de 2010, nos artigos 45 a 63. Então, aqui a gente vai trazer os pontos principais, porque são alguns detalhamentos bem, né, claros lá da lei, bem objetivos, que em caso de um aprofundamento a gente teria aí um curso específico para tratar desses planos de resíduos sólidos. Então, aqui a gente traz os pontos principais, né, com algumas questões mais práticas, tá ok? Então, o que é interessante notar dentro desses instrumentos que são os planos de resíduos sólidos? É importante que a lei, ela sempre diz da ampla publicidade e do controle social desses planos. Então, quer dizer, esses planos merecem ou devem ser publicados, né, devem ter publicidade para que todo aquele interessado tenha acesso a eles, né? Bem como o controle social deve estar presente, porque a gente tem iniciativas de publicação de planos que tem dentro de suas fases a opinião pública, né? Quer dizer, o cidadão participa dando sua opinião, né, de uma forma ou de outra dentro do processo desse controle, tá? E quais são as categorias, então, dos planos de resíduos sólidos que a lei traz para a gente? As categorias são nacional, estaduais, os de micro-regiões ou de regiões metropolitanas e os planos municipais ou intermunicipais. Desculpem. Mas qual que é o importante aqui, né? Que seria legal a gente trazer para vocês. Dentro da categoria do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a gente teve uma publicação dele no ano de 2012, né? O nacional. E esse ano já está nascendo o processo de revisão. Por quê? Porque lá na lei ela diz que o horizonte de atuação desses planos, em especial do nacional e dos estaduais, é de 20 anos, com revisão de 4 em 4 anos, tá ok? Então, isso daqui seria interessante a gente acompanhar agora, para quem tiver maior interesse, esse processo de revisão que está nascendo aí, tá ok? Os planos estaduais de resíduos sólidos, eles têm que ser, então, compatíveis e integrados, quer dizer, deve haver uma compatibilidade entre as regras, né? E ele tem que ser integrado, no sentido de ações integradas, né? A gente já tem exemplos desses, dos planos estaduais, como por exemplo no estado do Rio Grande do Sul, no estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, né? Se não me engano também, estado de Pernambuco, Amazonas, sim, são inúmeros, né? Afinal, a lei já tratava dessa exigência aí. O que é interessante a gente falar dentro disso, nesse momento? Que especialmente os estados, né, os municípios que possuem esse plano de resíduos sólidos, eles têm prioridade no recebimento dos recursos da União. E também têm como benefícios, né, ou são beneficiados por financiamento junto às empresas de crédito, né, as organizações de crédito. Então, sem dúvida nenhuma, seria um ponto de incentivo para que os estados, municípios, né, etc., desenvolvessem os seus planos de resíduos sólidos, né? Um outro ponto que também é interessante, o Ministério do Meio Ambiente, né, que é o responsável aí dentro dos planos de resíduos sólidos, ele elaborou um guia para auxiliar a elaboração desses planos de resíduos sólidos, né? Então, a gente baixa, né, esse guia pela internet mesmo e você tem lá um detalhamento bem legal para elaborar esses planos, tá ok? Isso tanto para os estaduais, né, que também serve como para o municipal, e também um guiazinho quanto ao Plano Nacional dos Resíduos Sólidos, tá ok? Vale a pena, para quem tiver interesse, dar uma olhadinha nesse guia.
As outras categorias que a gente tem são as categorias de micro-regiões e regiões metropolitanas, né? O que seria interessante a gente destacar dentro delas? Elas levam em consideração as peculiaridades. Então, você tem, assim, os aspectos específicos daquela região ou daquela região que foi, então, determinada como metropolitana, para que seja elaborado esse plano microrregional ou de região metropolitana. E outro ponto que, sem dúvida, é ímpar, né, aqui para a elaboração desse plano, é a participação plena dos municípios que compõem a microrregião, tá ok? Porque, é lógico, gente, a gente precisa levar em consideração os aspectos, né, ou as características específicas de cada município, suas peculiaridades, para que então esse plano seja, como a gente viu lá em cima, a gente viu antes dos estaduais, para que ele seja compatível com a realidade, para que ele seja aplicável, né, aos municípios que compõem então essas microrregiões ou regiões metropolitanas. Por fim, a gente tem a categoria dos municipais ou intermunicipais, né? Também aqui é legal destacar o estudo de regionalização. Por quê? Porque através desse estudo você vê se é possível que um município adentre a esse plano intermunicipal, se é possível a junção, porque às vezes você tem características diferenciadas no que diz respeito à produção de resíduos sólidos, de geração de resíduos, não é nem produção, né? A própria geração dos resíduos. Né? As empresas que você tem ali, que tipo de resíduo se junta, a quantidade, né? Especialmente no que toca aos tipos de resíduos, né? As características de cada um desses resíduos. Então, isso também, sem dúvida, é ímpar para que se tenha um plano intermunicipal e, se tiver o municipal, levar em conta, é lógico, as peculiaridades, né, do município. As dimensões também aí entram com certeza no estudo. E um ponto também interessante é, se os municípios na junção têm um plano intermunicipal de resíduos sólidos, ou se também tem uma microrregião em que cada município tem ali o seu plano, a gente tem a dispensa do plano municipal de resíduos sólidos. Mas por quê? Porque ele está integrado em outro plano, né? Sem dúvida não pode ficar sem, porque ele já vai estar presente no plano intermunicipal. Então, essa dispensa do plano municipal é só caso ele já esteja integrado a outro, né, outro plano intermunicipal. Outro ponto também, que seria aqui o ponto final, dentro dos instrumentos dos planos de resíduos sólidos, são os planos de gerenciamento dos resíduos sólidos. Eles são, sem dúvida, importantíssimos, porque eles trazem também informações, né, que devem ser sempre completas, atualizadas e periodicamente mantidas pelas empresas, pelos estabelecimentos previstos, né? A lei traz especificamente quem deve ter esse plano de gerenciamento dos resíduos sólidos. Quem são esses? Então, são os estabelecimentos de saneamento básico, serviços de saúde, os resíduos industriais, resíduos de mineração, da construção civil, do transporte, né? E aí se incluem os terminais e instalações, a gente diz de aeroporto, rodoviária e etc. Quando a gente tem estabelecimento de geração de resíduos perigosos e resíduos não domiciliares, que também não são perigosos, né, mas que então entram aí. E, por fim, as atividades agro-silvopastoris. Esses têm a obrigação de ter ou de elaborar junto de um responsável, e aí a gente diz da qualificação desse responsável, né, ele tem que ser uma pessoa tecnicamente preparada para isso, né? E aí, o que deve ter esse plano? A gente tem o detalhamento lá no artigo 21 da Lei 12.305, tá ok? Mas, por exemplo, vou citar só alguns pontos que devem ter no conteúdo mínimo desse plano de gerenciamento a ser elaborado por essas empresas e entregue ao órgão ambiental responsável. Descrição do empreendimento, diagnóstico dos resíduos gerados, né? A gente tem também metas e procedimentos para minimizar a geração dos resíduos, ações preventivas e corretivas, isso seria importantíssimo, especialmente porque
inclui-se aqui prevenção de acidentes ou tratativa, se tiver algum acidente, né? Quais são os procedimentos. Medidas para que se minimize os passivos ambientais, né? E com certeza uma periodicidade para revisão desse plano de gerenciamento. Então, certamente é um plano que deve ser exigido, entregue, com informações atualizadas, periodicamente mantidas como completas, junto aos órgãos ambientais. E outro ponto para finalizar. Esse plano de gerenciamento desses estabelecimentos, ele pode integrar o licenciamento ambiental, tá? Ele vai ser um ponto exigido dentro do licenciamento, caso a empresa esteja, né, ou seja submetida ao licenciamento ambiental. Caso a empresa não seja, o estabelecimento não seja objeto de cobrança desse licenciamento ambiental, ela terá de elaborar esse plano de gerenciamento e submeter ao órgão ambiental da mesma forma, tá ok? Esse plano de gerenciamento não está dispensado, né? Ele é exigido independente do licenciamento. Ele vai integrá-lo, né? Ou ele vai ser o documento principal de entrega ao órgão ambiental para que a empresa então continue com suas atividades ou inicie suas atividades, tá ok? Então é isso, sobre esse instrumento aqui, os planos de resíduos sólidos, vale a pena também para quem tiver interesse dar uma olhadinha no site com certeza do Ministério do Meio Ambiente, que tem então algumas informações a mais, né? E também, caso você saiba de algum estado ou município, ou você já participou de algum processo, né, de elaboração, vale então algumas reflexões, alguns destaques.